estaca, e no 7º dia rodearei da cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as buzinas. Quer dizer, ele rodeou 13 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisou ali de esforço. Aí vem lá em Josué 1:9, que ele fala: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Essa palavra ele já havia falado para Josué quando o chamou para ser sucessor de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali, ele atendeu prontamente. Ele recebeu aquele ânimo, aquela palavra vinda do Senhor, e ele foi em frente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também, nos dias que nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor, eu creio que cada um de nós quer conquistar alguma coisa. Eu não sei qual é a Jericó que você deseja, louvado seja o nome do Senhor, conquistar. Mas eu quero te dizer que primeiro, para você conquistar Jericó, você tem que derrubar os muros. E para você derrubar os muros, você tem que ter fé. Como teve Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Josué teve fé, porque se ele não tivesse fé, quando Deus falasse com ele, ele ia dizer assim: não, isso aí é loucura, isso é coisa da minha cabeça. Como é que eu vou rodear uma cidade com voo 6 dias e depois no último dia ainda rodear mais 7? Que maluquice é essa? Que loucura é essa? As coisas de Deus muitas vezes parecem loucas, né? É verdade. Porque somente os espirituais entendem as coisas espirituais. Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar ligados no trono da graça, né? Para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquelas estratégias que Ele tem para nos dar. Deus, Ele só dá estratégia àquele que tem fé. Aleluia. Verdade. Deus não vai dar uma estratégia, louvado seja o nome do Senhor, para aquele que não tem fé. Sabe por quê? Porque Ele não vai jogar pérolas aos porcos. Ele não vai ficar falando com uma pessoa que sabe que a pessoa é incrédula, a pessoa não acredita e a pessoa não vai fazer nada. Ele vai falar com aquele que tem fé. Ele vai dar estratégia para aquele que tem fé. E ele sabia que Josué, ele tinha uma fé sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural, então nós temos que ter uma fé sobrenatural. Nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, ter uma fé sobrenatural. E o que eu quero falar nessa noite é sobre isso. A palavra de Deus, ela fala de fé aqui em Hebreus. E eu digo que aquele que tem fé, ele tem 3 características. É fácil você descobrir aquele que tem fé. 3 características só? Não, tem muito mais. Mas 3 características que Deus me deu, que Deus revelou a mim, que são essenciais. A primeira é a paciência, a segunda a perseverança e a terceira a obediência. A palavra de Deus fala que existem 3 características naquele que tem fé que o faz vencedor. E essas 3 características são essas: a paciência, a perseverança e a obediência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu posso dizer que eu tenho fé, mas a fé sem atitude, louvado seja o nome do Senhor, sem obra ela é morta. Muitas vezes, tem muitas pessoas que confessam com a sua boca que tem fé: eu tenho fé. Mas as atitudes não correspondem àquilo que ela está falando, que é aquilo que ele está falando. Nós precisamos falar com a boca, nem confessar com o coração, porque o coração, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes está de uma forma, louvado seja o nome do Senhor, incrédulo. Você está ali orando, está ali pedindo, está ali fazendo, está ali frequentando muitas vezes uma igreja, mas o teu coração não acredita. O teu coração não crê de fato. Confessamos com os lábios, mas o nosso coração está distante de Deus. Foi falado aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então não é necessário só saber que Ele existe, que até o diabo sabe. Mas nós temos que ter a certeza
certeza no nosso coração, né? Que Ele é recompensador. Não é em vão. Nós não caminhamos em vão. Nós não oramos em vão. Senão Deus não deixaria para nós orar sem cessar. Será que Deus ia fazer isso conosco? Ia mandar a gente orar sem cessar? Se Ele não pudesse resolver o meu problema e o teu problema, Ele é o Deus do impossível. Na sua mão está todo o poder e toda a autoridade. Então nós temos que olhar para nós mesmos e ver aonde nós temos errado. Será que nós estamos confessando com os lábios e o nosso coração também está caminhando junto com aquilo que nós falamos? A palavra de Deus, ela fala que, eu não sei a passagem, mas já achei, que às vezes eu marco, desmarco, solto da Bíblia, uma benção. Lucas 18 fala assim, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Questionar mole é fácil. Mas Deus não vai fazer de acordo com a medida da minha fé e da tua fé. Nós muitas vezes queremos que Deus faça, louvado seja o nome do Senhor, algo na nossa vida, mas nós mesmos não cremos. Irmãos, eu falo, não estou falando de A e B, estou falando de mim mesmo. Porque muitas vezes pedi algo ao Senhor e quando Ele deu, eu falei, meu Deus, será que é Deus? É isso mesmo? Porque eu pedi, quando Deus deu, eu nem acreditei. Sabe o que significa isso? Eu não estava esperando e nem estava acreditando naquilo que eu estava pedindo. E muitas vezes acontece. É pela misericórdia mesmo que Deus nos atende. Mas Ele não acha fé, né? Ele precisa ver fé em nós. A palavra de Deus é bem clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, Ele me deu essas três características daquele que tem fé. Porque a fé que vai fazer você um vencedor. A primeira característica é a paciência. A paciência você tem que ter para escutar a voz de Deus. Porque muitos pensam que escutar a voz de Deus é apenas você ficar lá e ficar ouvindo. Não é não. É você colocar em prática na tua vida, receber no teu coração. Porque muitas vezes escutamos, entramos pelo ouvido e sai pelo outro. Escutamos muitas vezes aquilo que queremos, aquilo que não é do nosso agrado, aquilo que nos incomoda, nós não queremos escutar. Não queremos botar em prática. É verdade. Pegamos aquilo que nos interessa. Se Deus falou fazer algo que nos agrada, nós fazemos. Mas quando Deus fala para nós fazermos algo que vai nos incomodar, vai nos desagradar, isso não é Deus não, isso é coisa da minha cabeça. Então nós precisamos parar.